Olá, bem-vindos à aula 2, Princípios de Terapia Inalatória, do módulo 2 do curso de Terapia Inalatória no Paciente em Ventilação Mecânica. Meu nome é Danilo, eu sou enfermeiro assistencial do CTI Adulto. A nossa agenda será apresentar os dispositivos mais comumente utilizados em terapia inalatória e revisar os principais medicamentos utilizados em terapia inalatória. Vamos fazer uma breve revisão de como funcionam os dispositivos inalatórios e falaremos também da classe farmacológica desses medicamentos. Atualmente, existem diversos dispositivos no mercado que são utilizados de maneira diferente. Porém, os dispositivos cada vez mais modernos visam produzir partículas de tamanho menor, o que melhora a oferta dos medicamentos utilizados em terapia inalatória, porque eles são medicamentos, as partículas são menores e podem alcançar as vias mais distais dos pulmões. Devemos considerar que as partículas farmacológicas respiráveis têm que possuir, idealmente, um tamanho menor que 5 micrômetros de diâmetro. Todavia, fatores como capacidade pulmonar, volume corrente, fluxo inspiratório, destreza do paciente são fatores determinantes no tratamento e que devem ser levados em consideração. Devemos considerar também o caso especificamente dos pacientes graves e criticamente enfermos, que dependem de um operador para receber a medicação, que o conhecimento desse operador a respeito dos principais medicamentos utilizados em terapia inalatória, bem como as técnicas corretas dos diferentes dispositivos, são fundamentais para garantir a eficácia farmacológica desses medicamentos. As doenças pulmonares, elas respondem idealmente à terapia inalatória por conta de algumas razões. Primeiramente, a ação rápida, o efeito rápido e imediato desse medicamento na via aérea. O outro fator que devemos considerar é um local de ação específico. Eles atuam especificamente no tecido pulmonar, com reduzidos efeitos colaterais, pouca absorção sistêmica quando utilizados de maneira adequada. Além disso, há uma alta concentração de medicação no tecido pulmonar que não necessita passar por nenhuma outra rota de metabolização. Isso garante o sucesso dos fármacos utilizados em terapia inalatória. Os dispositivos mais comumente utilizados na prática diária são os dispositivos pressurizados. A exemplo, trouxe para vocês o fármaco salbutamol, na forma de um dispositivo pressurizado, dosimetrado. Na nossa direita nós temos o fármaco também pressurizado, que é o Symbicort, que é uma associação farmacológica de um broncodilatador com corticoide inalatório. Além dessa diferença do Symbicort ser uma associação de fármacos, diferente do salbutamol que contém apenas um fármaco, o Symbicort, o mecanismo, o dispositivo dele, mostra ainda quantas doses restam naquele dispositivo. Isso é muito prático e funcional. Aqui nós vemos um outro dispositivo que é muito recomendado na prática de terapia inalatória, que é o espaçador, porque ele aumenta a oferta de medicação para o paciente, garante uma maior deposição e uma melhor absorção do fármaco na via aérea. Esse aqui é um espaçador completo, com uma máscara, porém essa máscara ela pode ser retirada e o espaçador em si, esse cilindro, pode ser acoplado na traqueostomia ou no tubo orotraqueal de pacientes que estão em unidades de terapia intensiva. Aqui eu trago para vocês um outro dispositivo inalatório, que é o dispositivo comumente que nós chamamos de DPI, que é o dispositivo em pó seco. Nesse primeiro dispositivo eu trago o modo cápsula, onde a medicação está contida dentro de uma cápsula, que é colocada dentro do inalador, perfurada e aí é aspirada pelo paciente. Vale lembrar que dispositivos de pó seco necessitam de uma atenção especial, porque esse dispositivo deve ser utilizado para pacientes que apresentam um fluxo inspiratório bom e um volume corrente, porque eles necessitam de uma inspiração mais vigorosa, profunda e rápida. Se for um paciente mais debilitado, um paciente idoso, que não tem tanta coordenação motora, esse dispositivo não é recomendado de ser utilizado. Aqui eu trago outros modelos de dispositivos de pó seco. Temos o Discos, que o próprio nome remete a um disco. Ele também apresenta um contador de dose. Ele apresenta um dedal em forma de gatilho que prepara a dose para ser administrada. À nossa direita nós temos o dispositivo de pó seco na modalidade Turbo Haller. Ele também é um dispositivo que contém 2 fármacos dentro, tá? Geralmente um broncodilatador e um corticoide inalatório. E a exemplo do dispositivo, que tem a cápsula que você precisa colocar dentro do inalador, esse dispositivo, tanto o Discos quanto o Turbo Haller, depende de um fluxo inspiratório rápido e vigoroso. Então, em pacientes com função respiratória comprometida, que não apresentam um volume corrente bom, que não apresentam um fluxo inspiratório bom, ou que estão em situação de agudização da sua doença pulmonar de base, eles não são recomendados.
Aqui um dispositivo moderno e atual, que é o dispositivo em névoa suave, também conhecido pela sigla SMI. Ele emite uma névoa bem suave. O grande diferencial desse dispositivo é que ele tem aberturas na sua lateral, que facilitam o fluxo inspiratório, não necessitando ser um fluxo rápido e vigoroso, a exemplo dos dispositivos de pó seco. Esse fluxo pode ser mais lento e gradual. O mais comum de grande familiaridade da enfermagem é um nebulizador com fluxo externo, que pode utilizar uma fonte externa de fluxo, um gás, que pode ser o ar comprimido e ou oxigênio, conforme a prescrição. Um grande inconveniente desse tipo de inalador é que, à medida que eles vão sendo reprocessados, né, podem ocorrer vazamentos e ou o nebulizador não funcionar de maneira adequada. Além disso, quando acoplado à ventilação mecânica, por ter um fluxo externo, eles interferem nos parâmetros ventilatórios, podendo disparar alarmes do ventilador. Aqui eu trago para vocês, conforme dito, um nebulizador de fluxo externo, também conhecido como micronebulizador, acoplado ao circuito de ventilação mecânica. Para se realizar esse tipo de nebulização na ventilação mecânica, são necessários dispositivos acessórios, como peças em formato de Y e ou tubo T, conforme ilustra a imagem da direita. Aqui é um dispositivo inalatório de rede vibratória, são modernos, são silenciosos, podem permanecer acoplados ao circuito de ventilação mecânica, não exigem uma fonte externa de fluxo para que a solução a ser inalada vire aerossol. Eles necessitam apenas de um cabo de alimentação. Esse cabo de alimentação por meio de corrente elétrica faz com que uma placa de metal que fique na aerocâmara vibre a frequência muito alta e aerolise a solução a ser inalada. Além disso, o tamanho das partículas aerolizadas através desse dispositivo de rede vibratória, a qualidade e o tamanho é superior aos nebulizadores convencionais a fluxo. Aqui eu trago para vocês um dispositivo acessório utilizado em ventilação mecânica, que é o dispositivo conector, um tubo T, com entrada para dispositivo pressurizado ou entrada MDI, comumente falado na prática diária. A grande vantagem desse dispositivo é que pode permanecer acoplado ao circuito no ramo INS e ou após o filtro HME. Além disso, à nossa direita nós temos um espaçador com entrada MDI, que também é uma entrada para o cilindro de dispositivo pressurizado. A grande vantagem desse dispositivo espaçador, quando comparado ao tubo T com entrada MDI, é que o espaçador ele aumenta de volume, e esse aumento de volume funciona como um reservatório, e estudos mostram que esses espaçadores aumentam a oferta de medicação na via aérea do paciente, de 4 a 5 vezes. Aqui é outro dispositivo bastante utilizado pela enfermagem e o que nós estamos mais familiarizados para administrar a terapia inalatória com dispositivo pressurizado, que é o sistema de aspiração fechado. Esse sistema de aspiração fechado apresenta duas entradas, sendo uma entrada para a seringa com solução salina, para ser instilado o soro na via aérea desse paciente, ou para ser lavado a sonda após os procedimentos, e a outra via, que é para ser acoplado o cilindro do dispositivo pressurizado. Agora nós vamos abordar os medicamentos utilizados em terapia inalatória. Com relação à classe farmacológica, nós temos os agonistas beta-2 adrenérgicos de curta ação, os agonistas beta-2 adrenérgicos de longa duração, os antagonistas muscarínicos de curta duração e os de longa duração, e os corticoides inalatórios. Vale destacar também que outros medicamentos, como prostaglandinas, antibióticos, enzimas, podem ser administrados pela via inalatória. Aqui eu trago para vocês um exemplo de agonista broncodilatador beta-2 adrenérgico de curta duração, o famoso salbutamol. Ele também, vocês podem achar a sigla SABA, agonista beta-2 adrenérgico de curta duração. Ao centro eu trago o fenoterol, uma outra modalidade de agonista beta-2 de curta duração. E à direita eu trago uma solução de fenoterol. Esse medicamento foi descontinuado, é muito difícil de achar. Algumas instituições ainda apresentam essa formulação, mas o que está sendo utilizado mais comumente e que teve o seu uso difundido após a epidemia de Covid foi o salbutamol na modalidade dispositivo pressurizado. Nesse slide eu trago para vocês o Atrovent, famoso ipatrópio, na modalidade dispositivo pressurizado. Poucos conhecem, também conhecido pela sigla SAMA, do inglês, né? Antagonista muscarínico de curta duração. E o ipatrópio também está sendo descontinuado, sendo muito difícil encontrá-lo ainda na formulação de solução para inalação. Aqui eu trago para vocês um exemplo de agonista beta-2 adrenérgico de longa duração. Por que de longa duração? Porque o seu período, né, de efeito geralmente
dura em 12 horas. Então, esses pacientes podem utilizar ele 2 vezes ao dia. Lembrando que os medicamentos de longa duração são utilizados para fase de manutenção. Medicamentos inalatórios de curta duração, como o SABAS ou o SAMA, né, são utilizados em momentos para tirar o paciente de uma crise, de uma exacerbação do seu quadro pulmonar. A exemplo do famoso resgate. Aqui é um antagonista muscarínico de longa duração, na modalidade névoa suave, ou SNI. O único disponível atualmente no Brasil é o tiotropium. Agora eu mostro para vocês o corticoide inalatório, que é a budesonida. A budesonida ela é utilizada geralmente utilizado em associação com um broncodilatador de longa duração e dificilmente é utilizada isoladamente, apenas em casos muito específicos, né? Vale destacar que o corticoide inalatório ele reduz a inflamação da via aérea, reduz a produção de muco, reduz a hiperresponsividade brônquica. E o corticoide inalatório nós temos tanto na forma de cápsula aqui, como a budesonida, para ser utilizada em um dispositivo inalatório de pó seco, né, perfurado, e também na modalidade de solução para ser nebulizado, os famosos flaconetes de Pulmicort. Conforme eu havia falado, também pela via inalatória nós podemos realizar antibióticos. Eu trago aqui o exemplo da tobramicina, solução para nebulização, bastante utilizada em pacientes com fibrose cística, juntamente com enzimas sintéticas. A exemplo da alfa-dornase, que também pode ser utilizada para nebulização nos pacientes com fibrose cística para reduzir a produção de muco nas vias aéreas desse paciente. Vale destacar que nós temos que nos atentar se medicações que já vêm na forma de solução necessitam de uma rediluição, porque se acrescentarmos algum diluidor nessa solução, pode haver a inutilização e ou perda da atividade farmacológica. Essas foram as referências utilizadas. Até a próxima aula.